O Porto Rico, né, que é a comunidade aqui de Santa Maria, que existe há 14 anos, né, uma comunidade que resistiu, vem de uma luta, vem de um processo de luta para se permanecer no espaço onde hoje é chamado Porto Rico. A comunidade foi explorada por grileiros, né, a galera inocente foi lá, comprou terras, comprou seu lote, né, não sabia o que era, não sabia qual era a procedência de toda essa terra, compraram lotes, construíram suas casas lá e achando que era um condomínio fechado, que era um condomínio que iria funcionar, né? Só que aí, esse condomínio passou a ser um pesadelo para essa comunidade. Os passos firmes levantam a poeira, braços fortes erguem seus barracos. É a luta de um povo em busca de algo novo. De todo esse processo de luta, de participação disso, eu tive a ideia de fazer a música Somos Todos Nós, que conta um pouco da história do Porto Rico. Conta a história de luta, a história de opressão, a história do processo covarde que foi feito com esse povo lá e como esse povo se levantou para lutar contra isso. Então a música vem relatando isso. Comprei meu lote aqui pensando que era uma coisa que era regularizada, com a intenção de ter uma moradia digna para se morar, sendo que fui incentivado por essa pessoa que seria tudo coisa no direito, mas na verdade o tempo foi passando e eu fui ver que não tinha nada de regularizado, era tudo mais uma grilagem. Aí tinha na época uma guarita ali na frente, ali na entrada ali, e era tudo cercado. Aí a população revoltou com isso porque nós pagávamos aqui para o síndico aqui dentro aqui e não tínhamos retorno. Aí que aconteceu o quê? A população aqui interna revoltou-se, quebrou a guarita. Pagava um monte de coisa e não tinha benefício de nada, era só pagando. Água não tinha, a gente pegava de poço, quem tinha um poço dava água, eu comprava de carro-pipa. Nós pagava a água ao presidente da associação no momento e ele embolsava o dinheiro e a água que dava para o povo não dava nem para 10 casas. E cobrava de todo mundo. A energia nem se fala. Não era luz assim da SEB não, né? Aí mesmo assim a gente tinha que pagar. A gente pagava, mas a gente vivia mais no escuro do que no claro. E as comidas estragando. Quando faltava a luz que era gambiarra, né? Aí acabava uma luz, o outro queria melhor. O outro que chegava, aí saía com aquela escada, arrumava a casa deles e a outra ficava sem. Olha, era uma briga, viu? Qual a realidade que eu vi? Uma realidade de uma comunidade explorada, uma realidade de uma comunidade onde crianças estavam bebendo água contaminada, crianças ficando doentes. Uma comunidade onde as pessoas, quando se reuniam para discutir os problemas, aparecia sempre um jagunço para dar tiro nas caixas d'água, para dar tiro no telhado e amedrontar a comunidade. Uma comunidade em que a gente via cobranças indevidas à população que ali residia, sem nenhum benefício de contrapartida. Realmente, de nos tirar muita emoção quando a gente conta essa história. E o povo foi dando seus passos. Mas seguiremos adiante, pois a luta não acabou. Rostos cansados, mas nunca derrotados. Prontos pra batalha, não querem mais ser humilhados. Então a música vem relatando isso, vem relatando os processos, né? Governo, entrando no governo, saindo do governo e nada sendo resolvido. Então daí eu pensei em fazer essa música, o povo relembrar dessa história e mostrar que a luta continua, que a gente precisa se organizar mais ainda para lutar, para conquistar direitos, né? Tivemos que tirar a associação da Mundo Grileiro, foi muito difícil, ameaça de morte. Aí a gente tomou a decisão de fazer associação, né? Formar associação. E nós fizemos caminhada aqui para se chamar a atenção do governo, para nos ajudar, o Ministério Público. Teve 2 audiências públicas aqui em casa, que na época era só um galpão, tinha as reuniões de moradores.
a comunidade fez o condomínio, o boicote de pagar o condomínio. Ora, se isso não é condomínio de fato, por que você vai pagar para gente que não tem condições de garantir os benefícios necessários para a comunidade? E foi feito um enfrentamento à grilagem aqui de Santa Maria, um enfrentamento ostensivo. E nós vimos assessores de deputados, gente do colarinho branco, preso pelo menos uma noite na cadeia escura de Santa Maria, lá na 33ª. Veio helicópteros, veio tudo, veio realmente a força policial, da polícia civil, da polícia militar, e foi feito a captura desses bandidos que ameaçavam a vida dessas famílias aqui em Santa Maria. Em 2008 a gente conseguiu, com muita luta, né, fazer uma manifestação em frente ao Ministério Público Federal, e aí levamos o caso até o Ministério Público Distrital, junto com os órgãos do governo, conseguimos transformar o Porto Rico em área pública, onde o governo assumiu como área de interesse social. De lá para cá a gente vem tendo uma luta também pela nossas escrituras. Teve um governador da época que ele falou que não ia mexer com isso aqui e não começava. Que era muita luta, muita dificuldade de legalizar, porque disse que tinha quilombolas que era dono, tinha, tem lá, dezenas de donos da área. Ele chegava a falar para associando moradores aqui, que ó, não posso fazer nada pelo Porto Rico. O meio político, eles colocam com que muitas pessoas dentro do condomínio ficam contra nós, entendeu? E coloca nós contra eles ao mesmo tempo. Por quê? Mas assim, nós não temos intenção nenhuma de ficar contra eles. Nós queremos a intenção de resolver para eles também, entendeu? O governo enganou os dois lados, né? Lesou os dois lados. Eles, né, estão na terra sem a documentação. Os herdeiros têm a documentação, são donos da terra, mas estão sem a terra. Tá entendendo? Eles precisam, né? E o pessoal os moradores precisam dessa documentação e estão na terra. Os herdeiros, né, querem como é que fala? Receber essa indenização, entendeu? Então eles precisam deles e eles precisam do pessoal do Porto Rico, né? Eu acho que seria legal se um desse a mão ao outro. É isso aí, comunidade, está no ar. Nossa Rádio Comunidade Ativa. Que ela relata desde o princípio dessa organização até agora, né, que tem uma área lá que já tem 8 anos que fala que vai ser removido. Que lá existe aproximadamente 200 famílias. Essas 200 famílias vivem em condições que a gente desse lá a gente não acredita, né? Assim, sem água, sem energia, a água é gato, a energia é gato. É a história do começo de todo o Porto Rico, né? O Porto Rico, a parte de cima já conseguiu energia, conseguiu água, mas asfalto não, mas a gente já tem alguns privilégios, alguns benefícios. Né? Essa é uma questão política. Porque se não existisse mais interesse por parte das autoridades, o Porto Rico hoje já estaria regularizado com tudo que a gente precisa. Hoje a gente não estaria passando por esse tipo de problema. A música é mais ou menos essa ideia de relembrar a história, mostrar que a gente lutou para conseguir o que tem, mostrar que a organização popular conquista direitos. Porto Rico sou eu, Porto Rico é o grupo Suburbanos, Porto Rico é a comunidade de Santa Maria, Porto Rico é a comunidade do Porto Rico. Porto Rico é a luta do povo oprimido, de Santa Maria, de Brasília, do Brasil. Vitórias reais com o povo, erga os punhos, solte a voz, Porto Rico somos todos nós.